Bem, nossa reunião então está a cargo do companheiro Adelson Pereira do Nascimento, ele que é vice-presidente de administração da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo e presidente da Sociedade de Estudos Espíritas Chico Xavier em Laranjeiras, na Serra. Ele vai nos falar sobre a importância do Evangelho no lar. Obrigado. Boa noite a todos. Com alegria que estou aqui hoje para falar de um tema que é muito importante. O objetivo desse estudo dessa noite é mostrar a importância, a necessidade e os benefícios que nós temos ao realizarmos a atividade de Evangelho no lar. Alguém aqui não realiza o Evangelho no lar? Todos realizam? Muito bom. Olha, gente, se não tiver alguém que realize, a gente vai introduzir aí, vai explicar para vocês aí quais são as etapas dessa importante atividade. Mas o que é o Evangelho no lar, para quem não sabe? É uma reunião singela e fraterna, onde os membros da família se reúnem e consagram alguns minutos para falar com Jesus, para falar em Deus, para dedicar-se à oração e alimentar a alma. É um momento que pode se reunir a família, mas que também podemos fazer o Evangelho sozinhos. Nós vamos ver que nunca estamos sozinhos. Como é que funciona? Quando o culto do Evangelho ele é praticado fielmente em determinado dia e determinado horário da semana, ele atrai para o convívio familiar espíritos superiores que orientam, que amparam, que estimulam e protegem a todos que estão naquela família. E esses espíritos, eles ainda... E ainda essa presença desses espíritos iluminados, eles afastam também aqueles de índole inferior que muitas vezes estão ali para gerar influências negativas naquela família, que desejam a desunião, a discórdia. Então, além de nos atrair espíritos superiores, e ainda afasta aqueles de cunho inferior que nos desejam a discórdia. Então, o lar torna-se um posto avançado, um local onde as almas dedicadas ao bem estarão sempre presentes. E as pessoas também, com a prática do Evangelho no lar, elas começam a se conhecer melhor, a interiorizar e tornam-se mais sensíveis e passíveis também às inspirações desses espíritos superiores. De certa forma, nós somos, então, intuídos melhor, nós percebemos melhor a presença daqueles que nos orientam e nos sentimos também mais equilibrados e vamos falar assim, de uma saúde tanto mental quanto espiritual mais equilibrada. Para relatar os benefícios do Evangelho no lar, eu trouxe aqui para vocês um livro da série A Vida no Mundo Espiritual, que André Luiz faz parte da coleção da Vida no Mundo Espiritual, onde André Luiz relata várias ocasiões de convivência entre os encarnados e desencarnados. Há alguém aqui que está vindo à Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé pela primeira vez? Todos já são de casa? Bom, inclusive, vocês estão vindo pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Ali embaixo tem o horário das atividades, os dias. E se tiver qualquer dúvida, só perguntar para a Vera, então para o Roberto, que eles vão estar informando vocês melhor, tá bom? Então, para quem não conhece, os livros da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, ele relata em várias ocorrências, as várias ocasiões aí, como se fosse um repórter do além, ele relata a convivência entre encarnados e desencarnados e detalhes dessa vida no mundo espiritual. E como repórter do mundo espiritual, André Luiz, então, faz parte de uma incursão aqui ao mundo dos encarnados para relatar as diversas ocasiões que esses encarnados e desencarnados eles têm seus diversos relacionamentos. E esse livro Os Mensageiros, ele relata uma dessas etapas de convivência entre encarnados e desencarnados. Há um capítulo desse livro que André Luiz estava junto com Aniceto e Vicente, onde eles estavam tendo valiosas lições sobre o desenrolar, a condição da prece,
a convivência entre os espíritos, a atração e a repulsa que nós provocamos em alguns desses irmãos desencarnados. E Vicente e André Luiz eram os aprendizes, Aniceto era o mentor do grupo desses dois aprendizes. Eles estavam então na crosta terrestre em tarefa de observação e aprendizado, e logo ao final do dia, espírito cansa também, tá, gente? Porque espírito trabalha. Eles estavam fadigados, estavam exaustos, porque o estar na crosta terrestre nos cansa. Nós sabemos disso, já chegamos cansados, mas eles, mesmo como espíritos também, depois de um dia de luta, de um dia de trabalho, de observação, estavam cansados. E aí, quando acendiam as primeiras luzes elétricas, o mentor do grupo, Aniceto, observando que eles estavam cansados, disse amavelmente: olha, vamos ao reconforto, vocês estão fatigados. Mas onde nós vamos descansar, Aniceto? E ele disse: vou mostrar que o nosso lar tem também aqui alguns refúgios. E levou eles até um bairro distante da periferia. E ao que tudo indica, essa história se passa no Rio de Janeiro. Porque André Luiz disse que já esteve naquela cidade, já conhecia, né? E entre 18 e 19 horas eles atingiram um bairro muito modesto na cidade. E no percurso, até onde eles iriam pernoitar, André Luiz reparou que encontraram pelo caminho várias entidades de aspecto muito sombrio. Ele disse que vagavam pelas ruas como se formassem verdadeiras nuvens escuras que baixassem repentinamente ao chão. Inclusive, relatando até dificuldade de respirar. A atmosfera era tão densa, tão pesada, tão sombria, que ele não conseguia respirar. Que aqueles desencarnados e encarnados que perambulavam pelas ruas, que eles tinham as suas mentes chumbadas nos problemas de ordem material, tanto os encarnados, que muitas vezes não sabiam que haviam os desencarnados, que não sabiam ainda da sua condição como desencarnado, como mortos, quanto aqueles encarnados. Com os problemas de ordem material, aquela atmosfera trazia dificuldade de respirar e até mesmo náuseas. E aí, André Luiz ficou, de certa forma, perturbado. Ele diz: como que aqui nós vamos ter refúgio, vamos ter descanso depois de um dia de trabalho, se aqui não tem nada que lembre a serenidade do nosso ambiente que a gente vivia lá em nosso lar, nem a calma relativa de um posto onde eles acabaram de sair, que era o Campo de Paz, Campo da Paz. E, mergulhado nesse oceano de vibrações muito diferentes, onde até respirava com dificuldade, eles avistaram no final da rua uma residência de aspecto muito humilde, muito simples. E essa casa, não entraram ainda na casa, mas só a vista da casa já dava a eles uma sensação de reconforto, de paz, de tranquilidade. Então, repararam que aquela casa estava iluminada, diferente das demais daquele bairro que estava naquela imensidão de escuridão. E eles repararam que aquela casa era iluminada por clarões que recordava muito aquela atmosfera feliz e tranquila de Nosso Lar. Para quem não leu, Nosso Lar é a primeira obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, inclusive temos filme, que relata também a questão dessa cidade, onde espíritos um pouco mais em condição melhor estão. E aí ele reparou que o orientador, Aniceto, se detivera e indicou a casa. É essa casa que nós vamos pernoitar essa noite. Teremos aqui o nosso refúgio. Aqui é uma oficina que representa o nosso lar. E eles então se encantaram com aquela vista linda, iluminada, e repararam que alguns companheiros já estavam, inclusive, às janelas, saudando e convidando-os a entrar. E eles então foram esclarecidos por Aniceto, que falou: olha, esses irmãos que nos saúdam às janelas, eles são trabalhadores espirituais que também se abrigam aqui durante as tarefas, durante a lida. E aqui, disse Aniceto, vigora um sistema vibratório de vigilância que impede que esses irmãos que perambulam pelas ruas adentrem no recinto. Então,
nós não seremos impedidos de entrar. E o que significava tudo aquilo? Indagou André Luiz. Das outras vezes que ele visitava a cidade natal dele, ele não se detivera para perceber que existia esse ambiente. Ele relata que era a primeira vez que ele via. E que aquele sistema vibratório, né, barrava alguns irmãos, mas, no entanto, para ele, para Vicente e para Aniceto, não oferecia nenhum obstáculo. Então, Aniceto explicou que naquele lar praticava o evangelho no lar, e ali eram levantadas verdadeiras paredes espirituais, com substâncias sublimes, através da prece, através do amor, através da caridade e da ligação com Jesus, que isolava aquele lar daquela atmosfera densa e pesada que eles vislumbraram do lado de fora. E aí o irmão que os recebeu era Isidoro. Aquele era o lar de Isabel e Isidoro. Isidoro, já desencarnado, durante o evangelho no lar, se mantinha ligado à sua esposa, coordenando as atividades daquele momento. E, ao abrir a porta, entre aspas, porque não precisava, né, literalmente abrir a porta, o grupo foi recebido, então, por Isidoro. Isidoro saudou-os amavelmente e disse: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis a serviço cristão. Recebendo muito amigavelmente, já chegaram no momento da realização do evangelho no lar. Notem vocês que quando Isidoro chegou, abriu a porta, eles entraram, eles viram então que confortadoras luzes brilhavam em todos os recantos. E a claridade era tanto que dava um aspecto não só de segurança, mas também de tranquilidade. E muita gente esclarecida e generosa do plano invisível ali se reunia para a prática do evangelho no lar. Então muitos irmãos desencarnados usavam aquilo ali como um ponto de refúgio durante a sua jornada. E então aquela lição, aquele dia, aquela noite, foi reservada para explicar para André Luiz como é que funcionava o evangelho no lar. Segundo André Luiz, todos se sentaram, né, ao redor da mesa, os encarnados e os desencarnados. Isabel distribuiu as tarefas, um ficaria a cargo da prece inicial, outro ficaria a cargo da leitura, outro ficaria a cargo da prece final. E os trabalhadores invisíveis sentaram-se respeitosos também em torno da mesa, e Isidoro e os companheiros mais íntimos do casal ficaram ao lado de Isabel, que era, de certa forma, a dirigente daquele culto no lar. Ele conta, então, que tão logo aquele serviço espiritual da família começou, as luzes reavivaram muito mais e tornaram mais intensas, e uma profunda sensação de paz invadiu a todos. Isabel abriu, então, a Bíblia, o Novo Testamento. Para quem não sabe, e está chegando agora a doutrina espírita, nós vamos ver que a Bíblia é uma coleção do Antigo Testamento, antes do advento de Jesus, da vinda de Jesus, e o Novo Testamento, onde nós temos nessa segunda parte do Novo Testamento detalhes da vida de Jesus, algumas passagens, parábolas, comentadas por vários dos seus apóstolos. Nós vamos ter Lucas, João, Marcos, e essas passagens nós vamos ver também no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver que o Novo Testamento e o Evangelho ele tem uma similaridade. As passagens de Jesus, suas parábolas, seus ensinamentos morais. A diferença é que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um comentário dos nossos mentores, comentários que foram dados a Allan Kardec na codificação espírita, que nos explica de melhor forma aquela passagem, aquela parábola de Jesus, de forma que a gente possa assimilar melhor. Então, naquela época que André Luiz relatou, Isabel não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo para fazer. Ela tinha a Bíblia. E não tem diferença. Se você não tem o Evangelho na sua casa, faça com a Bíblia. Eu venho de uma família muito católica e na casa da minha mãe, por exemplo, tem Bíblia. Várias Bíblias. E eu faço o Evangelho com ela com a Bíblia. E ela adora toda vez que nós vamos lá, porque, segundo ela, não tem mais 90 anos, né, não tem mais condição de ir à missa, é quando a missa chega até ela.
E ela fica muito feliz toda vez que nós fazemos evangelho. Tem o irmão que é evangélico, e na casa dele, quando a gente vai no interior, a gente também tem o hábito de fazer e chama. Durante o domingo, quando nós fazemos evangelho, nós vamos fazer o evangelho. Ah, mas eu já fui na igreja. Não, vamos fazer, a gente vai fazer, acompanha a gente? Acompanhe. Pega a Bíblia dele, fazemos evangelho. E aí, logo que Isabel, voltando à nossa história dos mensageiros, logo que Isabel então abriu o Novo Testamento, ela estava como se procedendo ao acaso. E muitas vezes a gente faz isso. A gente pode fazer o evangelho dando uma sequência, né, das lições, ou pode fazer abrindo ao acaso. O que parecia ao acaso, André Luiz notou que não era bem assim não. Isidoro intervinha na operação, fazendo que saísse o assunto para focalizar. Era o assunto que era necessário para aquela noite. Notem vocês, então, que não tem acaso. E eu vou explicar também, né? Já que não existe acaso, explicar um pequeno caos para vocês. Lá na casa onde eu presido atualmente, o Chico Xavier, nós temos uma atividade de evangelho no lar. Companheiros que chegam a casa, passando por perturbações ou que não conhecem o evangelho no lar, nós temos uma equipe que se oferece a ir às suas casas e ensiná-los a realizar o evangelho. Nós vamos 3 vezes, 3 semanas, no horário e na data marcada. E nessas 3 vezes, a primeira vez, faz o evangelho completo. Na segunda vez, a gente faz a prece inicial e a prece final. E o companheiro que solicitou o evangelho, lê o evangelho e interpreta o evangelho. E na terceira vez, nós só acompanhamos. A pessoa faz todos os passos. Em uma dessas ocasiões, uma companheira nos procurou. Ela não era espírita, não é ainda, e nos dizendo que o irmão dela passava por profundas perturbações em virtude de um divórcio. E que eles, muito católicos, não conseguiram encontrar na Igreja Católica, né, a solução do problema. Ele já falava em suicídio, já estava em profunda depressão, e ela não encontrando soluções, ela passou na porta e viu lá o evangelho, pegou o número e ligou para a gente, perguntando se a gente podia ir na casa deles, já que ele não se dispunha a ir ao centro espírita. E assim fizemos. Fomos na casa dele, e lá chegando, convidamos ao evangelho. Ele se recusou a sentar na mesa, ficou no quarto. E aí, não vamos fazer o evangelho da mesma forma, que sempre fizemos. Sentamos, a irmã dele, a mãe dele e o sobrinho sentaram-se à mesa, fizemos o evangelho, fizemos prece especificamente para ele, para a família, de um modo geral, especificamente para ele. E aí, voltamos. Na segunda semana, ao chegar na casa, para fazer o evangelho, ele já estava sentado à mesa, e aí, nos agradecemos a visita dele, começamos o evangelho. E aí demos para ele a leitura e a interpretação. E aí saiu a passagem que fala sobre a família espiritual e a família corporal. E naquela reflexão ele começou, mas será que a minha família não é uma família espiritual? A família que eu perdi? E todos nós calados, a família também. E ele continuou falando dos desentendimentos, dos equívocos que ele fez durante o casamento, dos erros que cometeu, do que a esposa tinha sofrido. Chorou. E nós prosseguimos o evangelho, fizemos a prece final, né? Na terceira semana voltamos e aí a sequência toda. E aí a gente começa a perceber que não tem acaso. Aquele assunto que caiu naquela noite foi o necessário para ele. Na semana seguinte, na última semana que nós fomos, o assunto também foi para ele. Falava, né, sobre equívocos de uma forma geral, né, o adultério pelo pensamento e tudo mais. E ele interiorizou e fez a sua reflexão, é o que os psicólogos vão dizer de catarse. Ele fez a sua catarse, ele fez a avaliação do que ele tinha errado e começou a assimilar que o casamento se desfez por equívocos que ele tomou. Então, da mesma forma que esse caso nós vimos, Isabel também, quando abriu o Novo Testamento, ao acaso, não foi por acaso.
a espiritualidade intervém focalizando o assunto. E aí, André Luiz reparou um outro fenômeno muito curioso. Ele viu que Fábio, um amigo espiritual de nobilíssima condição, ele percebeu pelas vestes e pela luz que emanava desse espírito, que colocou a destra, sobre a fonte, a testa de Isabel, e aí ele percebeu que, enquanto Isabel estava falando a passagem do Evangelho, o assunto da noite, ele projetava imagens e aqueles que estavam na condição de harmonia com ele, de vibrações, na mesma vibração que ele, podiam ouvir e ver o seu pensamento. Ouvir e ver o seu pensamento. Enquanto que aqueles outros que estavam numa zona mental inferior, que foram trazidos para o lar, para se iluminarem, para se esclarecerem, e não estavam na mesma vibração que Fábio, eles precisavam da voz materializada de Isabel. Então, a gente vê aí por que a gente tem que fazer o Evangelho lendo em voz alta. Por que mesmo estando sozinhos em casa, porque muitos de nós, eu não faço o Evangelho porque eu fico sozinho. Eu não faço o Evangelho porque o meu esposo ou minha esposa, eles são de outra religião. Não tem. Você pode fazer o Evangelho e deve fazer lendo em voz alta. Em voz audível, porque muitos desses irmãos estão mais na nossa vibração e aproximando da matéria do que realmente dos irmãos mais iluminados. Então, aqueles que estavam encarnados numa condição inferior, eles nem percebiam que tinham espiritualidade, eles ouviam a voz de Isabel. E é daí que vem a necessidade de lermos em voz alta e discutirmos o assunto daquela noite. Então, meus irmãos, quando as famílias ou as pessoas se reúnem para as bênçãos do Evangelho no lar, elas sempre vão ter um anjo guardião, um protetor, um espírito familiar que vai guiar e vai ajudá-los. Ali, no caso, era a presença de Isidoro. E esse espírito, ele tem a missão de sustentar, de proteger, de ajudar, e ele, de certa forma, torna-se o espírito da família. Então, nós vamos ver que daí, que quando você faz o Evangelho sozinho, tudo bem, porque o esposo, a esposa, meus filhos já estão grandes, e eu não tenho com quem fazer Evangelho, eu vou fazer como encarnado sozinho. Mas desencarnado, aí já tem pelo menos 3. A gente vai notar que estou eu, que está o meu anjo de guarda, ainda tem esse espírito protetor. E como aquele lar iluminado é uma fonte de instrução, de harmonia, a espiritualidade vai levar irmãos que precisam dessa fonte, dessa harmonia para o seu equilíbrio também. Então notem aí que já tem mais gente chegando na sua casa. E ele notou que algumas formas sombrias, monstruosas mesmo, que se arrastavam pela rua e viam até mesmo a porta entreaberta, corriam na direção da casa, mas recuavam amedrontados, porque não conseguiam entrar. Aquela luz ofuscava e o sistema vibratório de segurança não permitia que esses irmãos se aproximassem daquela casa. Então nós vamos perceber, meus irmãos, que quando você faz o Evangelho no lar, você tem uma verdadeira multidão. Não é você, não são vocês, os seus familiares, sozinhos. Nós vamos perceber que nós temos os encarnados que estão ali, reunidos para a prática do Evangelho. Nós temos também o mentor espiritual que está, de certa forma, dirigindo aquela reunião. Nós temos também espíritos perturbados que são trazidos para receber esclarecimentos e serem despertados. Nós temos espíritos que ajudam na explicação evangélica por meio da inspiração. Temos espíritos que vão estar, os nossos chamados anjos da guarda, anjos de guarda, que vão estar também amparando a todos, e espíritos que vão estar magnetizando a água. Então, gente, é uma verdadeira equipe que você mobiliza para estar no seu lar na hora do Evangelho. E do lado de fora, são espíritos ainda inferiorizados que não têm condição de estar frequentando. Então, nós marcamos o dia, o horário, tem uma equipe apóstolos para nos ajudar e a gente, muitas vezes por um motivo fútil, um jogo de futebol, uma novela, no final da novela eu não posso fazer o Evangelho.
a gente vai deixar de fazer o evangelho? Então a gente vai ver que tem uma equipe mobilizada. Você está convidando Jesus a ir para a sua casa. E no dia e horário marcado, por você, na sua facilidade, né, você vai deixar de receber o Mestre Jesus na sua casa? Opa. Alô? Então nós vamos ver que a prática do evangelho, primeiro, ela passa pela escolha de um determinado horário, de um determinado dia, que é conveniente para toda a família. Vamos ouvir agora uma passagem que Divaldo nos conta, um fato curioso sobre o evangelho que aconteceu com Chico Xavier. Vou pedir para o nosso irmão Roberto apertar o play ali. Acho que... você vai? Então tá jóia. Nós temos o perdão, em vez da injúria, o perdão, em vez de uma palavra mais inadequada, inapropriada, nós temos uma palavra de consolo. Em vez do calor da discussão, a gente tem a discussão sobre pontos do evangelho. Então nós vamos ver que a família é o núcleo básico da sociedade, onde se reencarnam os espíritos a fim de continuar o processo de evolução. E é nela que se processam os encontros de afetos e desafetos antigos. E muitas vezes, para suportar esses desafetos, o evangelho é a condição ideal. Nós vamos ver, diz ainda Divaldo, que o evangelho foi instituído na doutrina espírita há coisa de 60 anos. Porque as famílias naquela época, não se reuniam para conversar assuntos que fossem assuntos nobres na família. Sentavam-se para discutir e muitas vezes brigar, mas não sentavam para falar coisas boas. E olhe que há 60 anos atrás nós não tínhamos aí o Facebook, o WhatsApp e tantas outras condições de fazer com que as famílias não se encontrassem. Muitas vezes nós estamos debaixo do mesmo teto, mas não estamos vivendo no mesmo lar. E é essa condição que muitas vezes o Evangelho nos dá de fazermos fazer aquele teto, aquela casa virar um lar. E então, a prática do Evangelho no lar, gente, acaba transformando aquela moradia, que de lar, de um local onde temos paredes físicas, acaba virando então uma moradia, uma residência de almas. E é um santuário doméstico que se converte em campo sublime das mais belas florações e colheitas, como nos diz aí Joana de Ângeles, no livro Mestre de Amor. Então, quando os ensinamentos do Mestre vibram entre quatro paredes de um templo doméstico, a observação insensata é ouvida sem revolta, a calúnia é recebida com calma, o erro alheio encontra compaixão, e a maldade não encontra brecha para insinuar-se. E aí, gente? Estão empenhados em fazer o evangelho no lar? Quem ainda não sabe fazer o evangelho, levanta a mão, por favor. Quem deseja aprender? Estamos aqui para ensinar. Quem tem o evangelho segundo o Espiritismo na sua casa? Quem não tem? Todos têm? Maravilha, eu trouxe até uns para sortear aqui, mas não vamos precisar, Kleber. Todos têm aí. Mas, então, gente, como é que funciona o evangelho no lar? A presença sempre deve ser espontânea, nunca imposta. Se um membro da família se recusa a participar, como no exemplo que eu passei para vocês, a decisão deve ser igualmente de fazer a prece por ele, né? De agradecer e pedir que os nossos irmãos possam também ajudá-lo. Então não tenha a discussão de que é obrigatório fazer o evangelho. Muitas vezes, quando nós começamos a fazer o evangelho, nós temos muitos impedimentos, né? E aí, nesses impedimentos, nós temos que naturalmente, né, dar continuidade ao evangelho. Vou só pedir a ele, Letícia, você pega o violão para a gente, por favor? E o evangelho, em muitas vezes, quando vocês, principalmente que não fazem o evangelho, começarem, vocês vão perceber que há muitas interrupções. Quando nós começamos a fazer o evangelho na nossa casa, determinada vez, eu morava ainda no Mato Grosso do Sul. Gente, toda vez nós tínhamos um impedimento.
era nossa filha que ficava com febre, era alguém que batia a porta, e muitas vezes era a minha sogra, passando por problemas, ela, né, desmaiava e tinha várias coisas, de modo que a gente sempre nos perturbava e algumas vezes nós desistimos de fazer o evangelho. Até que um dia, ao começar o evangelho, ela bateu a porta, tendo um surto psicótico, e a gente, não, hoje nós não vamos levar a senhora no hospital, nós vamos fazer o evangelho aqui e depois nós levamos a senhora. E fizemos então o evangelho, ela continuou e tudo mais, passou mal um tempinho, passado uns 5, 10 minutos, e agora, vamos no hospital? Ah não, agora não precisa mais não, já passou. Então, era necessidade do evangelho, né? Então nós vamos ver que o que é preciso para fazer o evangelho? Primeiro, defina um dia, um horário, que é conveniente para toda a família. Né? Se alguém não pode, porque você não conseguiu encontrar o horário que combina com todos da família, faça que atenda a maioria, mas não é obrigatório que todos participem. Convide também, gente, os moradores da casa, mas não force a participação de ninguém. A participação de crianças também é possível, e existe inclusive o evangelho, segundo o Espiritismo, para criança, o evangelinho. Existe o evangelho da Turma da Mônica, que para aquelas crianças que estão em fase de leitura, ou se não leem, tem as imagens, é muito bom, porque a criança acompanha, inclusive a passagem que os pais estão lendo. Então, as crianças sim, devem ser, né, convidadas a participar. Nós realizamos o evangelho desde que nós casamos, e nossos filhos nasceram em berço espírita. E eu lembro que no momento do evangelho, apesar de no início nós termos alguns, né, como nós dissemos aí, alguns contratempos, nós percebemos que depois, o momento do evangelho era um momento que as crianças sempre estavam tranquilas, algumas vezes até dormiam, as famosas cólicas paravam. Então a gente tem ali, né, a participação das crianças. Não somente os membros da família podem participar, mas também os amigos que têm interesse de fazê-lo. Como nós dissemos, está em viagem, nós vamos para o interior, para Belo Horizonte, para o interior de Minas, levamos o evangelho, fazemos evangelho muitas vezes no carro, no horário, fazemos evangelho na beira da estrada, ou fazemos evangelho na casa dos parentes, convidando sempre. Tem uma passagem também que vou contar para vocês. A gente estava fazendo uma vez o evangelho em casa. Nós, na época, fazíamos evangelho aos domingos pela manhã. Depois, com os diversos compromissos da Casa Espírita, nós passamos a fazer, então, no domingo à noite. Mas nós fazíamos evangelho no domingo de manhã, porque era o dia que todos, né, estudando, trabalhando, tinham ali o momento de estar em casa. E aí começamos o evangelho e batem na porta, na hora que está todo mundo sentado na mesa para começar a prece. E aí, gente, não façam isso, tá? Mas, gente, vamos ficar quietinho que a pessoa vai embora. Aí, vamos ficar mais um pouquinho quietinho? Quem sabe desiste, né? Aí bate a campainha. Era a Dona Maria. Dona Maria é mãe de uma vizinha nossa que mora em Laranja da Terra, e de vez em quando ela vem visitar a filha e leva algumas coisas da roça, traz algumas coisas da roça para a gente. E aí eu falei, olha, é a Dona Maria, eu vou atender. Fui lá, abri. E aí, 2 palavrinhas. Bom dia. E ela, não está nada bom, meu filho. E começou a chorar, falando que veio para visitar a filha, mas estava com problemas. Que os filhos, ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher, e eles não conversavam. Que sentia muito a desunião da família. E que era um problema muito sério, que ela estava sofrendo muito, que como mãe, né? E aí nós falamos, olha, Dona Maria, vamos fazer o seguinte, nós vamos começar o evangelho aqui na nossa casa. A senhora quer participar? E ela, o que é isso? Aí eu falei, olha, é a Bíblia, nós vamos ler a Bíblia. Ah, a Bíblia eu leio, então vamos lá. Aí sentamos, saiu a passagem, quem são meus pais, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, falando sobre a dinâmica da família. E aí ela perguntando, né, mas eu nunca vi essa passagem na Bíblia, e nós não está aqui, lemos. Ela, já lembrei. E falamos sobre a questão da família, os laços da família, as questões das provas em família.
As crianças também participando deram as suas contribuições. E aí ela, mais calma, mais serena, falou, realmente, eu tenho que agregar melhor minha família, mostrar que nós temos vínculos, que nós temos laços. Eu, na hora, então, vamos falar, Dona Maria, nós vamos agora fazer uma prece para fluidificar a água. O que é isso? Nós vamos benzer a água e depois a senhora vai tomar água benta. E muito católica diz, a água benta eu tomo. E aí, fizemos a magnetização da água para ela, demos a garrafa para ela. E aí ela, um pouco mais equilibrada, a gente falou, olha, nós vamos aplicar na senhora aqui um passe. Mas o que é isso? Não, nós vamos benzer a senhora. Benzer pode. Aplicamos o passe nela, ela foi para sua casa. E aí, passado 1h30, 2 horas, volta a filha da Dona Maria. E aí, vamos lá. A primeira pergunta, o que vocês fizeram com a minha mãe? Aí a minha esposa olhou para mim e falou assim, ixi, falou que a gente é macumbeiro. Foi uma interpretação muito equivocada que muitos irmãos têm do espiritismo, né? Eu falei, Regiane, Neide está ali fora, falou que a gente é macumbeiro. E aí, não, vai lá, Delcio, vê o que é. E aí, Neide, tudo bem? Vamos entrar? Sim, mas eu queria saber o que vocês fizeram com a minha mãe. Ela saiu de lá de casa chorando. Voltou, parecia que estava nas nuvens. Me perguntou se eu podia chamar os meus irmãos para almoçar aqui hoje. Eu não dou bem com os meus irmãos, você sabe, mas eu vou negar um pedido de mãe? Aí chamei meus irmãos e agora eles chegaram. Parece que é outra família, parece que não somos nós. O que vocês fizeram com a minha mãe? Aí não, nós fizemos o evangelho no lar, nós lemos o evangelho, expliquei para ela. Então eu quero aprender também. E na semana seguinte, ela foi lá na nossa casa aprender a fazer o evangelho. Então, gente, a gente vê que não tem nada por acaso. Aquele irmão doente que bate a porta no momento do evangelho é porque ele precisa daquela palavra, daquele consolo. Então, nós devemos, primeiro falar sobre as crianças, né? E o roteiro para evangelho no lar, gente, se quiser, deixe uma jarra de água e copo sobre a mesa. Essa água, ela vai ser fluidificada pelos espíritos ao final e ali vai ser depositado o medicamento que aquela família precisa. Essa jarra, que não precisa ser de vidro nem de luxo, pode ser uma garrafa PET, não tem cor, pode ser verde, pode ser branca. Essa água, então, vai ser fluidificada. Durante a semana você vai beber dessa água, nos momentos a família vai beber dessa água, e quando estiver terminando, coisa de 1 ou 2 dedos, durante a semana, até o próximo evangelho, você vai repondo essa água, esse medicamento ele vai se expandindo. E então, você pode ter a água com os copos. Não é necessário mesa branca, pessoal. Muitos de nós falam, eu sou de centro mesa branca, não tem disso. A mesa pode ser florida, amarela, verde, né? Não precisa também de roupa branca, não precisa fazer corrente, darem as mãos. Todo procedimento exterior é apenas uma formalidade que não é levada em conta pelos espíritos. Por isso, nem sempre a gente chama de culto do evangelho no lar. Simplesmente o evangelho no lar. O que vale mesmo é a intenção, o pensamento, a sintonia espiritual. Essas manifestações exteriores não têm nenhuma importância para os espíritos. É importante respeitar o dia e horário. Organize-se para poder fazer o evangelho sempre nesses dias e horários marcados. Inicie fazendo uma prece, pedindo a presença dos protetores espirituais, chamando, né, sempre pelo seu anjo da guarda. Se você não sabe fazer uma prece ou é de outra denominação religiosa, faça a prece, por exemplo, um Ave Maria, um Pai Nosso, uma prece que seja mais fácil para você, né? Outra oração qualquer que você se sinta confortável. Procure inicialmente ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós temos alguns exemplares aqui, de 1 ou no máximo 2 páginas. Na sequência, você pode usar um outro livro, muito recomendado, é o da coleção Fonte Viva, que é Vinha de Luz, Fonte Viva, Pai Nosso e Caminho, Verdade e Vida. São 4 livros que têm mensagens muito curtinhas, cada um desses livros com 180 mensagens aí, que pode ser também um apoio para o Evangelho no lar. Leia o tópico em voz alta, sem interrupções.
todos devem ficar de olho aberto, não tem que apagar as luzes. E após a leitura, faça comentários e debate para certificar que todos compreenderam a lição e, se necessário, você vai repassando, explicando, esclarecendo as dúvidas, se necessário, né? Incentive a participação de todos, como nós falamos, né? Inclusive as crianças, que podem colocar exemplos práticos daquela passagem do Evangelho, falando o que eles aprenderam, como é que aquela lição cai para eles. Após a explicação e o debate, né, fazendo paralelo com o que aprenderam no Evangelho, no dia a dia, as crianças podem dar exemplos, né, com o que ocorreu na escola, o que ocorre na casa. E aí, no final, você faz a vibração. A vibração, gente, é o momento de radiação fluídica, que nós vamos emitir energias pelo nosso pensamento, onde a gente vai rogar por aqueles que estão no nosso lar, mesmo que não participaram do Evangelho, por aqueles que estão no nosso ambiente de trabalho. Se você tem, Roberto, um chefe chato, peça por ele está necessitado do Evangelho. Peça também, gente, pela casa espírita que vocês participam, afinal de contas, todos nós, né, agradecemos e ganhamos, e gostamos de ter essas emissões poderosas do nosso pensamento, né? Então peça pelos familiares, pelos amigos, pelos necessitados, pelos vizinhos, pelos asilos, orfanatos, saber o que pedir e o que não se deve pedir. Muitas vezes, gente, a resposta é aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Então, peça pelos seus familiares, amigos, ambiente de trabalho, peça pelos espíritos protetores, para encaminhar entidades necessitadas que se encontram no local, que possam ser encaminhados para hospitais, para a casa espírita, né, onde esses irmãos vão ser esclarecidos e receberão tratamento. E o culto do Evangelho, gente, é um momento de paz, de harmonia, de integração, de reconciliação. Se necessário, se vocês quiserem, também pode ser colocado uma música. Inclusive, vou chamar os meninos da banda Jesus para virem aqui para fazer uma música antes da prece final para a gente. Pode? Por favor, meninos, pode se preparando para cá. Essa música, gente, ela acalma também. Então, vocês podem colocar uma música antes ou depois do Evangelho, até mesmo durante também. E esse é um momento, gente, de paz, de harmonia, de integração, de perdão. E então, vibre amor, especialmente para aqueles que lhe querem mal. Peça perdão também por aqueles que você tenha causado mal. E só toma cuidado para que o Evangelho não torne um momento de acusação. Muitas vezes nós abrimos o Evangelho e sai uma passagem. E aí fala, é para você essa passagem. Viu como saiu para você? Não, não é o momento de fazermos isso. É o momento de manter a ordem, a disciplina, conversando amigavelmente, não fugindo ao texto lido, falar com naturalidade, não pronunciar palavras reprováveis, não criar momentos mentais que desarmonizem o Evangelho, né, o momento do Evangelho. E, durante também o Evangelho, evitar manifestações mediúnicas, pois mediunidade é para ser exercida no centro espírita, seja pela incorporação, seja pela psicografia, psicofonia. Então, depois da prece, todos poderão beber a água que foi fluidificada, o restante da água é guardada na geladeira, e não suspender a prática do Evangelho em virtude de visitas, passeios, acontecimentos fúteis, né? Então, meus irmãos, essa é a prática do Evangelho no lar. Alguém deseja ter o Evangelho para começar amanhã mesmo o Evangelho no lar? Todos têm? Então agora eu vou pedir os meninos da banda Jesus, as duas meninas, né? Porque o Rafael não vai tocar o carrom. Os meninos têm uma banda em Serra que se chama Jovens Espíritas da Serra Unidos pelo Som. É a sigla de Jesus. E eles fazem shows em casas espíritas, lá do nosso 7º CRE. Vou pedir que elas cantem uma música para nós nos harmonizarmos para a prece final. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos ajude, para que a prática do Evangelho seja comum em nossos lares. Essa é a luz do mundo. Esse é o caminho da luz. Caminho da luz. Vem, meu amigo, vem, meu irmão,
és um porto seguro para o meu coração. Estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao seu coração e em sua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em sua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz.